Hoje nós vamos estar vendo sobre como utilizar CSS dentro do React, né? Então nessa mini playlist que nós estamos fazendo, nós vamos utilizar CSS para estilizar a nossa aplicação. Fala galera, beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês o último vídeo da nossa mini playlist sobre como criar uma aplicação React do zero, né? Eu acredito que com essa série de vídeos aqui você vai conseguir criar a sua aplicação do zero, né? E também seguir com os próximos vídeos aqui do canal, né? Fique até o final desse vídeo que eu vou indicar para você onde você pode começar já com React depois que você terminar essa playlist, certo? E dessa forma você vai poder seguir aprendendo ainda mais conteúdo React comigo aqui no canal. Eu espero, hein? Me siga nas redes sociais que eu posto conteúdo muito interessante por lá e também acesse a nossa comunidade no Discord voltada para desenvolvedores, criada para auxiliar você com seus problemas a respeito de programação. Então, nós paramos aqui nessa parte, né, onde a gente fez a componentização, passou propriedades para componentes filhos, né? Então, para começar a estilizar esse app aqui, eu vou fechar todos esses arquivos aqui, tá? Vou deixar dessa forma assim, né? E nós vamos estar criando alguns estilos globais que serão utilizados nos nossos componentes, tá? Pra gente que não ter que estilizar diversas vezes a mesma coisa sem necessidade, né? Então, nós vamos criar aqui dentro da nossa source uma outra pasta chamada styles, tá? E dentro dela eu vou criar o global.css, né? Vai ser um arquivo global de CSS. Basicamente aqui dentro desse carinha nós vamos ter dois pontos root, tá? E abrir aqui umas chaves. Se você não sabe o que é isso no CSS, o root ele é basicamente um carinha que diz respeito à raiz do CSS, né? E aqui dentro desse cara nós podemos criar variáveis do CSS que serão utilizadas no nosso processo, tá? Então, eu vou estar criando algumas variáveis de cor aqui, né? Eu quero criar uma _black, que é assim que a gente utiliza para criar uma variável, né? E eu também vou estar utilizando uma estrutura de numeração para a gente se guiar nas cores, tá? Eu vou estar criando um black 800, tá? Que recebe hashtag 1E, 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 tá? Por que disso aqui, né? Basicamente nós vamos ter vários blacks, né? Várias tonalidades de preto. Então eu vou ter aqui, por exemplo, o black 700, que ele vai ser uma versão preta, vai ser uma cor preta, um pouco mais clara, né? Então ela vai ser o hashtag 3838, tá? Então, aqui, esse carinha basicamente é uma maneira de nomear suas variáveis, tá? Do CSS de cor, que vai de 0 a 1000, né? Sendo quanto mais próximo a 0, mais claro, ou seja, também mais branco, né, de certa forma, e quanto mais perto de 1000, mais escuro, né, ou seja, mais preto também, certo? Então, eu vou criar aqui outras duas variáveis, que vai ser o white 100, que vai ser um branco bem branco, tá? Que é FFE, FFFE, tá? Eu vou criar o white 200, que é a hashtag E6, 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 tá? Aqui eu também vou criar duas variáveis azuis, tá? Que vai ser o blue 600, hashtag 6492A3. Eu também vou fazer a blue 400, que vai ser hashtag 95B5C0, tá? Essa é uma maneira aqui da gente se guiar através das cores, beleza? Que eu recomendo muito para vocês. Só que vocês podem ver que eu fiz uma inconsistência, né? Em alguns lugares eu começo com as variáveis mais escuras, de cima para baixo, né? E com as mais claras. Isso aqui é só uma questão de estilização de código, tá? Que a gente pode corrigir fácil... Opa, eu acabei editando a cor ali. Facilmente assim, né? Colocando do mais claro para o mais escuro, de cima para baixo, tá? Ou como vocês preferirem fazer. Mas isso aí vai de cada um, tá? Não tem muita importância nesse momento, beleza? Então aqui no body nós vamos fazer um background color. Nós vamos trocar a cor de fundo do nosso body. Então ela vai ser a var white 100, né? Que eu não quero que ela seja o branco FFFFFF. Vai ser um branco um pouquinho mais suave de se olhar, né? Para não queimar os olhos. Então vamos fazer uma margem 0 aqui também, tá? Para o nosso body não ter margem do HTML. Aqui embaixo eu vou fazer com que a nossa div body, hashtag root, né, a div root lá do nosso HTML, ela tem uma width de 100% e uma height de 100% do nosso body. E o nosso body vai ter
width and height 100% do HTML, ou seja, a nossa div root vai se comportar como a parte máxima do nosso código. Assim a gente não tem problema em codar os componentes filhos da root, né? Que no caso é tudo da nossa página. Agora, nós vamos estar importando algumas fontes aqui no nosso projeto, tá? Eu vou fazer aqui todo H1, H2, H3, H4, H5 e H6 da nossa aplicação receba uma font family Rajdani, tá? Rajdani, é assim que se escreve. E se ele não achar Rajdani, ele vai utilizar uma fonte sans serifa qualquer, tá? A gente vai fazer com que qualquer P, strong e span na nossa aplicação recebam a font family Roboto. E se ele não achar Roboto, ele vai colocar uma sans serif normal, tá? Agora nós vamos ver sobre como importar fontes aqui no nosso app, né, com React. Então, basicamente o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui e eu vou acessar o Google Fonts, né? E aqui eu vou vir aqui no Google Fonts, tá? Eu vou pesquisar pelas fontes que a gente vai utilizar. No caso é a Rajdani e a Roboto, né? Então, vindo aqui, eu vou pesquisar pela Rajdani, certo? Clicar aqui nela. E a gente vai utilizar alguns estilos da Rajdani aqui, tá? Nós vamos utilizar o estilo 400, que é o Regular. Então eu vou clicar aqui em Select this Style. Nós vamos utilizar o Medium de 600 e o Bold de 700, tá? Aí aqui do lado, ó, vocês podem ver que ele disponibilizou esse link e esse @import, tá? O import pode ser utilizado com o CSS, mas é preferível com o React utilizar o link, tá? Então eu vou copiar tudo isso aqui, vou vir aqui no nosso código. Isso aqui deve ser colado aqui no nosso index.html, tá? Aqui na nossa tag head. Então, esses carinhas aqui, eles são referentes à importação da nossa fonte, tá? Esse aqui é quem importa a fonte de verdade. Esses aqui são apenas pré-conexões para acelerar essa aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esses carinhas aqui no topo da nossa tag head, para que ele comece a pré-conectar com o endpoint do Google API e do fonts de static, né? Antes de tudo. E daí, quando ele bater aqui, ele já vai ter parte dele pré-carregado, né? Se não totalmente pré-carregado, para utilizar e importar a fonte Rajdani nos weights 400, 500 e 700 que a gente selecionou lá, né? No nosso caso aqui, a gente também precisa importar outra fonte, que é a Roboto, né? Então, eu vou fazer aqui Roboto. E aqui na Roboto, a gente utiliza o Regular 400. Aqui no caso, ó, ele vai atualizar esse código que a gente colocou com as duas fontes, né? Eu só fiz a demonstração ali porque geralmente o que a gente mais utiliza é site com uma fonte só e a gente só mexe com os pesos dela, né? Mas aqui a gente vai utilizar duas também. Então, o 400 da Roboto, né? A gente vai utilizar o 500, que é o nosso Medium, e o 700, que é o Bold, tá? Então agora eu vou só copiar esse link aqui de baixo, pois esses aqui de pré-conexão a gente já importou lá, né? E eu vou colocar ele aqui no lugar desse, certo? Então assim, a gente tem um link só para importação das nossas fontes. Tendo feito essa parte aqui, o nosso global.css já deve estar conseguindo identificar isso aqui, tá? E se eu vir aqui no nosso app, ó, ele já deve ter atualizado essas fontes aqui. Ele só não atualizou porque a gente não importou o nosso CSS, né? O CSS ele está só declarado aqui, mas nenhum componente está usando ele, né? Para utilizar esse global, a gente vai vir aqui no nosso app, tá? app.jsx, e aqui a gente vai importar dessa forma aqui, ó, import.barra styles, né? E aqui dentro da styles eu quero o global.css, né? Importando dessa forma que ele já vai importar as configurações CSS e ele atualizou as fontes da nossa aplicação, tá? Essa aqui é um strong, então o strong vai receber a Roboto. E todos os outros lugares aqui a gente recebe a Rajdani e aqui também a Roboto, pois é uma descrição, tá? Basicamente a Rajdani a gente está utilizando como fonte de título e a Roboto como fonte de qualquer outro conteúdo, tá? Essas informações de qual fonte eu estou utilizando, eu estou basicamente pegando da minha cola, né? E do design que eu fiz para esse app, que foi super simples para a gente conseguir codar aqui sem maiores problemas, né? Então, agora nós vamos estilizar cada componente, tá? Então, para estilizar cada componente, eu vou utilizar uma estrutura de pastas aqui para manter o estilo de cada componente da mesma pasta que ele, né? Então, para nós fazermos isso, eu vou basicamente criar uma nova folder aqui para header, tá? Onde eu vou mover o header.jsx aqui para dentro. Eu vou criar uma folder para post, onde eu vou mover o post aqui. E uma pasta para posts, né?
onde eu vou mover os nossos posts aqui para dentro, tá? Dessa forma eu tenho cada componente dentro de uma pasta com o seu mesmo nome, tá? Eu vou alterar o nome desses carinhas aqui agora para index.jsx, tá? Por quê? Eu já vou explicar para vocês. Deixa eu renomear todos eles aqui, tá? Bom, como a gente atualizou as pastas, a nossa aplicação deve estar dando erro, né? De diretório. Eu só vou reatualizar ela aqui, vou fazer um yarn start novamente, tá? E a nossa aplicação, ó, agora ela vai carregar aqui, ó, e ela deu problema que ela não encontrou esses carinhas, tá? Ela não conseguiu encontrar posts/index.jsx. E a nossa aplicação aqui, ela tá apresentando erro, pois como a gente alterou a pasta de destino desses carinhas aqui, né? Nós estamos tendo problema aqui no nosso post de importar o JSON, tá? Por quê? Nós colocamos ele numa pasta, tá? Eu vou tirar aqui para nós interagirmos e ele vai mostrar aqui para nós a sugestão do import, né? Antes a gente estava assim, né? Nós estávamos acessando a pasta anterior, só que a pasta anterior é a components agora, né? Pois nós estávamos dentro da pasta posts, nós voltamos para components e aqui dentro não tem nada chamado posts.json, né? Agora a gente precisa voltar mais uma pasta e acessar aqui o posts.json dessa forma, tá? E aqui também, ó, nós estamos acessando o post que está na nossa mesma pasta, mas aqui dentro a gente não tem um post, né? Nós temos post na pasta anterior, tá? E dessa forma aqui, a nossa aplicação já voltou a funcionar normalmente, tá? Por que que no nosso app, por exemplo, a gente não precisou atualizar isso aqui para /index.jsx, tá? Basicamente, o que acontece é o seguinte, quando nós encontramos uma pasta, a primeira coisa que ele tenta fazer na importação é procurar um arquivo que seja com o nome index, né? Pois o nome index, ele representa o arquivo principal dessa pasta, então ele auto-importa dessa forma, né? Ele procura numa pasta, acha o arquivo index, se não tem uma especificação de um outro arquivo aqui, ele chama o index nesse lugar, né? Então essa parte aqui a gente não precisa refazer da importação. Então aqui nós temos uma pasta para cada componente e aqui eu vou fazer styles.css no nosso header, tá? Que a gente vai estilizar por enquanto. Então eu vou fechar todas as outras coisas aqui pra gente não se perder no momento, tá? E aqui dentro do nosso styles do header, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que o componente header tenha uma width de 100% para ele ocupar toda a largura da página, né? E para vocês acompanharem em tempo real, eu vou colocar as coisas lado a lado aqui, tá? Vou colocar as coisas lado a lado aqui, para vocês verem o que está acontecendo aqui na página, tá? Eu só preciso vir aqui no header e importar o nosso estilo, tá? Que eu vou importar assim com imports _styles.css, tá? Beleza. Agora, deixa eu fechar as outras coisas aqui. Aqui no nosso width 100%, nós vamos fazer um display flex nesse carinha, tá? Que ele vai colocar tudo em uma linha flex. Eu vou fazer flex direction column, porque eu quero que ele seja em direção de coluna, né? O flex, geralmente, ele é em direção de linha, então eu colocando em coluna, ele coloca os carinhas um embaixo do outro. Eu quero fazer um align items center, depois eu quero alinhar o conteúdo dele, né? Esses itens aqui no centro. E eu vou fazer um padding de 8 pixels em todos os lados para ele se distanciar um pouco, né? Ficar ainda um pouquinho maior. Depois do header, eu quero estilizar o nosso H1, né? Que no caso é esse aqui. Então eu vou fazer aqui um margem no nosso H1 de 0, 0, 8 pixels, 0, né? Nós sabemos que isso aqui é em sentido horário, então 0 seria meio-dia, o outro 0 seria às 15 horas, o 8 pixels seria às 18 horas e o outro 0 às 21, né? Então isso diz para cada lado do nosso componente. Meio-dia em cima, 15 horas direita, 18 horas para baixo e 21 para a esquerda, né? Então o nosso 8 pixels quer dizer que a gente quer uma distância para baixo, tá? Os H1s geralmente vêm com uma margem maior, só que eu quero esse nosso texto mais próximo do título, né? Então eu diminuí a margem colocando ela para 8 pixels. Agora eu vou colocar uma color e aqui a gente vai importar a nossa variação, né? Para utilizar uma variável do CSS, a gente tem que colocar var e entre parênteses, né? Entre parênteses, a gente coloca o nome da variável, que no nosso caso é a blue600, tá? Então a gente já alterou o nosso título aqui do header. O strong, eu quero que ele tenha apenas uma color var blue400, tá? Que ele vai ser a mesma cor, só que um pouquinho mais clara, certo? Beleza, então a gente já finalizou o nosso componente header, ele é super simples assim, né? Super básico mesmo, tá? Eu falei que essa aplicação seria básica,
mas isso não significa que ela vai ser feia, tá? Ela vai ser bem bonitinha. Então, aqui dentro do nosso header a gente já finalizou, e eu vou criar um arquivo styles.css dentro de posts, tá? E o nosso posts ele vai ter um estilo no nosso L, vai ser um display flex, tá? E para a gente ver essas alterações eu vou importar aqui já o nosso estilo, import .styles.css, tá? E no display flex ele colocou tudo em uma linha só, né? Só que a mesma coisa do nosso header, eu quero que seja em direção de coluna, então eu faço flex direction column. E eu quero um align items center. Eu quero alinhar os nossos conteúdos no centro da página, né? Aqui a gente não vê nenhuma diferença, pois o nosso conteúdo ele se estende por toda a página, né? Só que, ó, esses aqui ó, que não vão até o final, ó, eles acabam tendo essa deslocação para a direita, né? Para alinhar no centro. Só que isso aqui ainda não tá muito bonito, né? Porque a gente precisa estilizar cada post, certo? Para fazer isso, nós vamos vir aqui no nosso post, né? Criar um arquivo styles.css, importar esse carinha aqui. Opa! Importar aqui em cima da nossa função, import .styles.css, tá? Deixa eu fechar tudo aqui, que não seja o nosso style de post. E aqui dentro, a gente vai fazer que a nossa li, que é o list item, que vai por volta de cada post, né? Ela vai ter um max width de 720 pixels, tá? Então ela vai se limitar, e agora a gente pode ver um alinhamento no centro mais adequado, né? Melhor para se utilizar. E aqui a gente vai ter uma width de 100%, ou seja, a nossa width máxima vai ser de 720 pixels, mas se a nossa página for menor que isso, ela vai ocupar todo o espaço que ela conseguir, né? O espaço de 100%, tá? Fazendo isso, a gente vai estilizar o nosso H2, que é cada título, né? Dizendo que eu quero ter uma color, que é uma var black 800, tá? Para tirar o preto nativo dos títulos, né? E o P, eu quero colocar o color seja uma var black 700, tá? Para que fique um preto um pouco mais claro, certo? E aqui na nossa li, eu vou fazer um list style none, para tirar o pontinho ali, né? Então, dessa forma, caras, a gente está com a nossa aplicação totalmente feita, né? Nós utilizamos CSS aqui dentro do React, fizemos toda a importação, e ainda utilizamos uma aplicação que ficou singela, né? Ela ficou muito simples de ser feita, né? E ela ainda não ficou feia, ela ficou legalzinha com visual moderno, né? Utilizando pequenos recursos do CSS, certo? Então eu tô de volta aqui no final do vídeo, basicamente pra gente falar sobre como foi toda essa playlist, né? Aqui a gente viu muito conteúdo sobre o React, né, desde o início dele. Então nós conseguimos criar uma aplicação completa, né, utilizando os recursos básicos mais iniciantes do React, né? Pois era o que a nossa aplicação precisava, né? Só que existem muitas aplicações que podem ser construídas com React e a gente não vai gerenciar só com o que fizemos aqui, né? Nós vamos ir mais além, né? E o primeiro passo a se entender para construir aplicações com React mais avançadas do que a gente fez hoje é entender sobre os React Hooks, né? Os React Hooks, eles são basicamente uma maneira para você gerenciar hooks no React, que são funções utilitárias que dão mais funcionalidades para nossa aplicação. Alguns hooks são nativos do React, pois a gente pode criar hooks, pode pegar hooks de outras bibliotecas, e esses hooks nativos eu já ensinei aqui no canal na playlist sobre os React Hooks, né? Então eu recomendo muito que você assista essa playlist, entenda o que cada hook é capaz, e assim nós vamos seguir construindo aplicações cada vez mais avançadas aqui no canal, e eu espero que um dia você consiga desenvolver a sua própria independentemente, certo? Então, eu recomendo muito que você assista a playlist sobre os React Hooks aqui no canal, para aprender ainda mais de React, e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Agradeço muito a presença de você em toda essa playlist aqui. Não esqueça de checar nossa comunidade no Discord. Eu peço que você avalie esse vídeo, né, e todo o conteúdo aqui dele. Se puder também se inscreva aqui no canal para não perder mais vídeos como esse, se esse te agradou. E muitíssimo obrigado pela sua presença novamente, e a gente se vê na próxima. Valeu!